nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles mataram. Trataram da mesma maneira muitos dos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste de vermelho, pois celebramos mais um mártir, São Bonifácio. Ele era inglês, foi formado na escola beneditina, lá na Inglaterra, porque os seus pais eram religiosos e naquele tempo os filhos também eram colocados para serem educados pelos religiosos. No decorrer do tempo, São Bonifácio chegou à conclusão que Deus o chamava para a vida religiosa. Entrou nos beneditinos, lecionou, ele dava aula, depois que ele se consagrou inteiramente na vida beneditina. Ele era um bom professor. Depois ele sentiu um grande desejo de evangelizar, de ser missionário. E um dos grandes desejos existentes no coração de São Bonifácio era de levar o evangelho, ou seja, de evangelizar os alemães. E ele teve esse intuito até a morte. Foi lá, evangelizou, o Papa incentivou ele na evangelização. Depois ele sentiu o desejo de evangelizar os holandeses. E ali, no domingo de Pentecostes, lembremos que acabamos de celebrar também essa festividade,
São Bonifácio estava celebrando a missa, foi no mês de junho, para um grupo de crismando. Assim que ele iniciou a Santa Missa, uma horda de pagãos da Frísia invadiu a igreja e matou todos os que estavam lá dentro. São Bonifácio recebeu o golpe de espada que partiu ao meio sua cabeça e ele entregou sua alma a Deus. Por isso, São Bonifácio ele é considerado mártir. Morreu pela fé, celebrando o sacrifício do Senhor, sendo perseguido pelos pagãos. Mas a semente que ele lançou ganhou raízes profundas e se firmou para sempre no coração dos alemães. E seus restos mortais foram levados para a igreja do Belo do mosteiro de Fulda. Ele é do século VII, São Bonifácio. Vendo assim a vida do santo, nós peçamos a Deus, então, a graça de professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel à sua igreja. E se for preciso derramar o sangue, que Deus nos dê essa graça. Hoje também, voltando para o Evangelho que acabou de ser proclamado, de ser ouvido, nós nos deparamos com uma questão muito importante. Vejam que o Evangelho, ele começa dizendo, é Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o 12, até o 12º. Começa dizendo assim: Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. É importante esse início do Evangelho de hoje para nós compreendermos o desenrolar de tudo. E aí Jesus começa a contar que um homem plantou uma vinha, coroou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Mas na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. E aí começou a matança. Mata um, mata outro, ele manda uma outra delegação, matam de novo, até que ele manda o filho. Ele disse, bem, meu filho eles não vão matar. E na verdade eles disseram, vamos matar o filho, porque assim nós vamos ficar com tudo. E aí no Evangelho nós vimos dizendo que a pedra angular foi rejeitada. E no final diz que os anciãos que estavam lá, os judeus procuraram prender a Jesus. Esses judeus que procuraram matar Jesus aqui são os doutores da lei e os anciãos e os sumos sacerdotes. Mas por que o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus começou a falar em parábolas? Lembremos que na sexta-feira passada, a meditação do Evangelho falou o seguinte, que Jesus havia entrado no templo de Jerusalém e expulsou de lá os vendilhões, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, e a casa do Senhor era a casa de oração, era o lugar onde o sacrifício era oferecido. E aí,
Ali diz assim, que os anciãos, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, eles tinham tomado a decisão de matar Jesus. Porque Jesus estava mostrando a verdade. Jesus estava mostrando que eles estavam errados. Jesus estava mostrando que eles já não estavam fazendo mais da casa do Senhor o sentido aonde todos nós devemos ir, o objetivo de rezar, se colocar diante da presença de Deus, de oferecer sacrifício, de pedir perdão. Eles estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Só que quando Jesus expulsa os vendilhões, como eu disse esses dias, em vez deles tomarem consciência e dizerem nós estamos errados, não, eles ficaram irados. E ali diz que eles tomaram a decisão de matar Jesus. Então, como eles estavam querendo matar Jesus e ainda não tinha chegado a hora de Jesus passar desta vida para outra, ainda não estava na hora de Jesus oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção, Jesus começou a falar em parábolas, ou seja, ele continuava falando a verdade, mas usando parábolas, ou seja, não usava o nome deles, mas pelas parábolas eles acabavam percebendo que Jesus estava falando deles. Tanto que aqui no final diz assim: então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Mas eles não podiam dizer que Jesus estava falando para eles e deles, porque Jesus não mencionou o nome deles. Estão entendendo? O sentido da parábola aqui. Eu vou ler de novo o início do evangelho de hoje para vocês entenderem. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, tá vendo? Mestres da lei e anciãos usando parábolas. Porque eles tinham a intenção de matar Jesus. Então, se Jesus falasse diretamente para eles, dizendo, olha, são vocês são hipócritas, vocês são isso, vocês não estão mais ensinando o que o Pai mandou vocês ensinarem, vocês estão, tá vendo? Vocês, aí fala até o nome das pessoas. Ainda mais quando se fala assim de autoridades. Então eles iriam chegar, pegar Jesus e prender e matar, porque estavam, ele se considerando o Filho de Deus e se achando que poderia até corrigir aquelas autoridades, sendo que aquelas autoridades não estavam com o coração aberto, eles não queriam mudança. Lembremos que no sábado passado, Jesus, ele usou justamente deste método ali com esses sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Eles foram lá perguntar a questão do batismo de João Batista, você se lembra? E Jesus disse para eles, olha, se vocês me responderem de onde veio o batismo de João Batista, eu vou te responder. Eles refletiram, viram que eles não poderiam responder como Jesus perguntou, então eles decidiram ali, na conversa deles, mentir, dizendo que eles não sabiam. Aí Jesus disse, eu também não vou contar nada para vocês. E Jesus não contou. Então Jesus está vivendo agora um momento de perseguição. Ou ele arrefece, ele para e foge, ou ele continua falando para que os outros se salvem,
para que todos encontrem a verdade. Jesus não estava com intenção de insultar as autoridades, mas ele tinha a intenção de fazer com que as autoridades tomassem consciência de que eles estavam errados e aí, tomando consciência do erro deles, eles iriam se converter. Mas como Jesus precisava continuar falando, e se Jesus falasse diretamente, eles iriam se ofender, porque eles não estavam com o coração aberto para isso. Então Jesus começou a falar por meio de parábolas. Então falava deles por meio de parábolas, e aí eles refletindo, sem se sentir, entre aspas, ofendidos, porque Jesus não estava falando diretamente, eles iriam dizer, nossa, eu preciso mudar. Mas vocês notaram que, mesmo assim, eles não abriram o coração? E aqui diz assim, que eles perceberam que Jesus estava falando deles, e eles queriam prendê-lo, mas como o povo estava do lado de Jesus, eles acharam melhor não prender. Mas lá na frente tudo isso vai acontecer. Nesses tempos difíceis, meus irmãos, que nós estamos hoje, aonde a verdade, ela não quer ser, as pessoas não querem saber da verdade. E vocês já observaram que quando se fala, assim já entra processos e mais processos. Jesus nos convida então a termos essa prudência. Não podemos parar de falar a verdade, mas nós precisamos saber como falar a verdade e continuar sempre falando a verdade. Mas isso aqui não é que a igreja estaria com medo. Não. É para que o evangelho ele continue sendo anunciado. Mas vai chegar um tempo que a igreja será perseguida mesmo, com parábolas ou sem parábolas, porque foi isso que aconteceu com Jesus, e vai perseguir mesmo. Hoje nós vimos aqui esse pequeno resumo da história de São Bonifácio. Os pagãos entraram na igreja na hora que ele estava celebrando a missa e mataram a ele. A mesma coisa fizeram com Jesus, a mesma coisa fizeram com os apóstolos, e Jesus falou que ia ser assim. A igreja está caminhando para o Calvário mais uma vez. Eu falo mais uma vez porque a igreja foi assim desde nosso Senhor Jesus Cristo, desde a fundação que acontece com nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é perseguida. E as primeiras pessoas que eles vão perseguir mesmo são os bispos, os sacerdotes, os diáconos, aqueles que estão à frente. Vocês estão entendendo? Nas aparições de Nossa Senhora, ela fala disso, das perseguições que a igreja irá sofrer. Principalmente aqueles que procuram viver a verdade. Aqueles que procuram viver a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. São Paulo falou isso. Depois de ele ter apanhado, está nos Atos dos Apóstolos, depois de ele ter apanhado, ser jogado no chão, e aqueles homens pensavam que ele estava morto. Por isso eles foram embora. Aí São Paulo levanta e continua pregando o evangelho. E aí ele diz, haveremos de passar por muitas perseguições até entrar no reino dos céus.
A igreja, ela está sendo aos poucos dividida. E a divisão da igreja está acontecendo assim, pelos fiéis, aqueles que querem viver a verdade, e aqueles que querem viver um cristianismo light, um cristianismo pagão. A igreja dos fiéis e a igreja dos infiéis. Mas o evangelho agora, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. E é preciso saber como pregar, é preciso saber como falar a verdade. Defender os princípios, os ensinamentos da Igreja Católica, mas é preciso saber como falar. Para que o evangelho continue sendo anunciado, mas vai chegar um momento, meus irmãos, que não vai ter jeito. Ou continua sendo católico e vai ser levado às prisões e presos e mortos, ou vai se negar. Aquele tempo que Jesus fala que é o tempo da apostasia. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que Nossa Senhora peça para que nós sejamos fiéis até o último momento, como São Bonifácio foi. E os apóstolos e tantos outros que morreram pela causa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.